Gênesis, capítulo 19, todos acharam? Amém? Nós vamos ler somente o versículo 26. Diz assim a minha tradução: e a mulher de Ló, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Assente-se, por favor. Olha, meus irmãos, vou falar uma grande verdade para vocês. Talvez você já sabe, mas Deus ouve os seus intercessores. Olha, eu aprendi uma vez, eu não sei se dá para dizer que isso é para todos os casos, mas não existe acidente. Como assim, pastor? Quase não existe acidente. Espera aí, pastor, está querendo criar polêmica. A maioria do que as pessoas chamam de acidente poderia ser evitado. Sabe por quê? Existem os avisos, existem os ruídos. Já viu aquele carro que você está andando com ele está fazendo barulho estranho? Não ouvi, pastor, porque o meu som é alto. Pois é, o carro está fazendo ruído, a casa está aparecendo trincas sérias, a família está com indiferenças, com berros, com ameaças, com discursos repetidos. E quando chega a um ponto, não é um acidente. Isso, as crianças estão indo lá para a salinha, né? É que eu vi apagado lá, pensei, ué, cadê a tia Jane? Daí, amém. Isso, estão enlaçando as crianças aí. É benção. Gente, então, praticamente muita coisa que eles chamam de acidente poderia ser evitado. Ô pastor, mas eu cuido do meu carro. E com relação a outra pessoa? Mas, quando você faz uma autoescola, você aprende direção defensiva também. E também isso é muito importante. Muita coisa pode ser evitada, dependendo. Por quê? Porque Deus sempre avisa. Deus está avisando você de alguma coisa? Deus envia um profeta. Deus fala a palavra, Deus fala através de sonhos. Deus ministra. Porque Deus se importa com a gente. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi avisada. Não é verdade? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui: Deus ouve os seus intercessores. Um intercessor é amigo de Deus. Um intercessor é inspirado pelo amor e pelo convite de Deus. Sabe por quê? O mundo carece de pessoas que amem a salvação. De verdade. O mundo carece de pessoas que convidem para a salvação. O mundo está cansado de insegurança, de frustração e de decepção. O mundo está intoxicado por más notícias. Já reparou que quando você não escuta uma má notícia no dia, você fica desconfiado? Espera aí, parece que alguém vai te ligar, alguém vai te mandar uma mensagem, mas nem o gás acabou, nem o chuveiro no inverno queimou, ninguém me ligou ameaçando alguma coisa, cobrando alguma coisa, dizendo que esqueceu alguma coisa. Está estranho isso, porque você já acostumou, parece que as coisas vão acontecer, aí você vive tenso, você vive numa expectativa que, se não tomar cuidado, vai se adoentando, meu irmão e minha irmã. Então, um louvor, ele vai transformar esse tipo de ambiente. Obrigado, minha irmã. Um louvor, ele tem o poder de mudar a atmosfera. Você já chegou num lugar que estava tocando louvor e o ambiente é celestial? Eu lembro uma vez que há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo um evangelismo. Eu juntei alguns jovens da igreja, eu era líder de jovens, eu juntei alguns jovens, fiz no computador da época, estou falando de 25 anos atrás, gente. Tirei xerox, cortei na navalha 2.000 e poucos panfletos, chamei os jovens e fomos entregar. Você lembra disso, Ângela?
Mais ou menos, não lembra? Então você não estava nos jovens? Você tem a mesma idade que eu. Você não estava nesse dia, estava desviado, né? Não, brincadeira, meus irmãos. E fomos entregar. E eu cheguei num rapaz lá perto de Itatiaia, Santa Helena, e ele falou para mim que ele era um preso lá no Carandiru. Ele não era do pavilhão 9, que aconteceu todas aquelas mortes, mas ele falou que a tensão era absurda e a todo momento lá. Não sabia se ele ia dormir uma hora e pela madrugada iam matar ele, ou alguma notícia ruim ia explodir, qualquer coisa. Ele falou que o único momento de paz que eles tinham naquele lugar é quando a igreja visitava eles e cantava louvores. E ele falou, tem um hino, ele tremia assim, ele estava tomando uma cachaça ali, estava tremendo. E ele falou que cantava um hino, ele cantava um hino assim, ó: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E aí continua o hino. E ele falou, dava uma paz para a gente. Era um momento que Deus envolvia aquele lugar que era um inferno. Por quê? Deus sempre envia os seus. E você vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus convidando pessoas, Deus chamando pessoas para olhar e para caminhar na direção dele, na direção correta. Você vai ler na Bíblia do começo ao fim, Deus chamando a salvação. Deus inspira os seus filhos a convidar, Deus inspira os seus filhos a interceder, porque as raízes, elas só serão curadas quando a terra for boa. Olha, quem mexe com planta igual eu, que sou uma pessoa que tem bastante planta e gosta de tanto flores quanto árvores frutíferas, e mexe com isso sabe, não adianta ficar mexendo nas folhas não, se você não mexer na raiz. Ah, eu estou mexendo na raiz, pastor, se a terra não for boa. Então, meu irmão, Deus inspirou Abraão em um tempo difícil para interceder e para convidar aqueles que aceitassem, porque Deus ouve os intercessores. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, quando essas pessoas aceitam o que Deus está falando, Deus abre uma nova porta. Quando você aceita Jesus, Ele abre uma nova porta. É o caminho para a verdadeira felicidade e a felicidade eterna, não é essa momentânea não. O texto que nós lemos fala da destruição, ele antecede a destruição de Sodoma e Gomorra. Nos poucos relatos que nós vemos aqui, nós observamos o porquê que Deus destruiu essas duas cidades. O capítulo 19 relata um provável costume daquele lugar. Qual o costume, pastor? A maldade sexual. O povo ali buscava de uma forma maligna as coisas. O povo ali oprimia o fraco. E quando começa a se mexer com criança, é o limite para uma sociedade. Você está entendendo? Amém? Começou a mexer com criança, como estão tentando institucionalizar leis aí com relação a crianças, como apareceu esses anos atrás, eles chamavam de museu aquilo, uma exposição de arte, um homem nu e uma criança de 6, 7 anos tocando naquele homem nu. Ah, é arte. Começa-se a tirar a inocência de crianças. Quando procuram ocultar abusos, ou seja o que for, isso começa a ficar muito sério, gente, muito sério. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade absurdamente reprovável, era uma infecção na terra. Então Deus chama Abraão e o coloca como referência de fé, porque ele tinha um coração segundo de Deus. O que é ter um coração segundo de Deus? É um coração que se preocupa com o que Deus se preocupa, é um coração que busca a opinião de Deus sobre homens, que os seus valores estavam em agradar a Deus. No capítulo 18, no versículo 22, a Bíblia diz que ele intercede por aquelas cidades. Deus dá oportunidade para Ló e para sua família serem salvos, mas com uma condição. Qual que era a condição? Que eles não olhassem para trás. Mas quando o dia chegou, a Bíblia diz,
que a esposa de Ló revelou aonde estavam os seus valores, aonde estavam os seus sentimentos, pois ela olhou para trás e ela teve o corpo rígido, transformado numa estátua de sal. Você conhece alguém que ficou com o coração duro? Você conhece alguma esposa com o coração endurecido? Você conhece algum marido que tem o coração duro? Você conhece algum filho que é orgulhoso, com o coração duro? Interessante que eu estou falando, um está olhando para o outro, né? Mas Deus está falando com você, assim como Ele falou comigo. Deus não está falando com aquele que ficou. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é uma condição para a salvação. Não olhar para trás. Não olhar para trás. É uma condição. Existem algumas mães, existem alguns pais, filhos, que olharam para trás em cada escolha da sua vida e se prenderam ao abandono. Olharam para trás e prenderam os seus sentimentos na rejeição. Olharam para trás e prenderam os seus olhos e comportamento no erro. Prenderam em palavras ruins. E começaram a olhar a vida através do amargo. Começaram a olhar a vida através dos traumas. E aí, quem está perto acaba bebendo isso. Filhos acabam bebendo isso. Cônjuge acaba bebendo isso. E o orgulho começa a ditar as regras e isolar pessoas que se amam na verdade. Satanás é um dissimulado. 90% das situações é um problema de comunicação, mas o orgulho faz a pessoa se fechar, se isolar. A Bíblia diz, meu irmão, que essa mulher foi endurecida. Você sabe que antigamente não tinha geladeira, né? E o que conservava a carne e alguns alimentos? Porque sal, ele conserva. Essa mulher foi conservada. Conservada num comportamento. Ela virou pedra, isso é, não tinha mais como mudar a decisão do coração dela. Isso é muito sério, meus irmãos. Deixe de olhar para as respostas da velha vida. Deixe de sentir saudade da velha vida. Deus tem um pasto novo. Deus tem novos sentimentos. Deus tem cura. Se eu te perguntar aqui, quem que teve um passado fácil aqui? Ninguém teve um passado fácil. Não existe uma pessoa. A gente julga, às vezes aquela família, olha lá aquela família tem dinheiro, olha lá aquela família tem 2 pais maravilhosos e coisa e tal, mas mesmo assim, cada um vai enfrentar desafios muito fortes. Cada um sabe a pedrada que levou na vida. Abraão, ele é referência de comportamento. Por quê, pastor? Porque ele intercedeu para que pessoas fossem salvas, mas antes ele obedeceu a Deus. Deus falou para ele o quê? Sai da tua terra, da tua, o que são? Parente. Parente é bom, só que todos nós precisamos ter um distanciamento saudável, para não incomodar e também não ser incomodado. É verdade. Eu lembro nas festas, e na verdade era todo final de semana. Eu fui criado, a família que me adotou é uma garagem assim, a casa, um terreno comprido, 3 famílias morando no mesmo terreno comprido. Aí a casa da avó, fogão a lenha, chimarrão todo dia bem cedo, pinhão na chapa, milho, aquelas cascas de laranja pendurado para secar, para depois colocar no chimarrão, daquele jeito. Um porco lá nos fundos, no chiqueiro, sendo criado, para quando chegar o final do ano, criançada sendo tirada de perto, indo para o outro lado da rua, lá, para não escutar o porco gritando, as histórias de como foi a morte do porco, toda aquela situação. E todo final de semana, tinha 2 fitas de música gaúcha, que, meu Deus do céu, eu acho que foram uns 5 anos, só aquelas 2 fitas, escutando o dia inteiro, e os tios dançando ali, os tios, as tias, todo mundo dançando, né? Era incrível aquilo, e aquelas calças social marrom, de chinelo de dedo, ou chinelo de sandália de couro, com aquela camisa social por cima, daquele jeito,
e aquele tio reclamando que não aguentava mais comer gelatina de sobremesa, outro tio ficou emburrado e não veio, mas na outra semana estava lá de novo, e vão se acertando. Mas eu vou falar uma coisa para você, não tem mais aqueles momentos. O vô faleceu, a avó faleceu, tem tio que faleceu, venderam a casa. Fases boas são fases, fases ruins são fases. Cada um ali tinha uma ferida, mas dava um jeito de se encontrar, de se resolver e tudo mais. Quando fala sai da tua parentela, não está falando para abandonar, está falando para ter respeito. Deus fala bem assim: eu estou chamando você para um caminho de fé, eu estou chamando você para uma leitura da vida diferente, porque você vai interceder por eles. Ou por acaso Abraão nunca mais falou com a parentela dele? Eu acho que não, pastor. Ló era quem? Quem que Ló era? Parente. Ele cuidou de Ló? Por mais que houvesse a cultura daquela época, não foi abandono, foi um chamado. Então nós precisamos entender que existem maldições de comportamento que precisam ser deixados, e que os bons comportamentos, tradicionais comportamentos, precisam ser repetidos. É isso que eu estou falando. Isso é muito importante. Deus está falando com dois tipos de pessoa aqui. Olha para mim aqui, ó. Primeiro, Deus está falando com as esposas de Ló, para que temam a Deus. E o segundo, Deus está falando com os Abraãos. Isso é, tem irmã que é Abraão aqui, tem irmão que é Abraão, tem irmã que é a esposa de Ló, tem irmão que é a esposa de Ló aqui na representatividade. Como assim, pastor? Como assim? Abraão, a sua oração está sendo ouvida, a sua intercessão é poderosa em seus efeitos. Amanhã eu vou estar com o pastor Osmair mais uma vez. O médico desenganou ele, né? Estamos intercedendo por ele. Mas eu lembro que há 23 anos atrás, eu estava na igreja ali embaixo, eu era pastor auxiliar, e de repente chegou o Osmair, bêbado, e falou: eu vou vir cantar nessa igreja aí. Falei: venha. Um bêbado, né? Venha. E ele começou a ir frequentar os cultos. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele, aquele espírito maligno que ele pediu autorização para entrar no cemitério, e outros pediam autorização para ele fazer alguns tipos de coisas ali, se manifestou, foi expulso. Eu batizei o Osmair nas águas, batizei a família dele. Ele foi fazer um curso de teologia, 3 anos. Ele fez missões no Nordeste, ele fez missões no Norte do Paraná, ele se tornou pastor Osmair. Só que os pais dele nunca presenciaram isso, porque os pais do pastor Osmair foram pastores da Quadrangular, fundadores da Quadrangular, lá na cidade de Paranaguá. Morreram intercedendo pelo seu filho. 3 anos depois, o Osmair veio para Jesus. 3 anos depois ele veio para Jesus. Gente, durante 23 anos eu cantei com o Osmair, ele fazendo segunda voz. Você não tem ideia como é que está o emocional da gente. Mas um dia nós vamos cantar no céu. Nós precisamos interceder pelo Osmair, porque Deus pode reverter todas as coisas. Deus é todo poderoso, como Deus pode recolhê-lo também, porque Ele sabe o que é melhor. Amém? Mas eu estou falando para você que Deus ouve a sua oração, Abraão. Às vezes você está orando por um filho, descansa sobre isso, porque Deus escuta a oração de uma mãe, Deus escuta a oração de um pai. Às vezes você está orando por um cônjuge, às vezes está orando pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu avô, pelo teu neto. Deus escuta a tua oração. Escuta, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito desse tipo de coisa, não tenho dúvida nenhuma, tá? Jesus, Ele intercedeu por mim e por você no capítulo 17 de João. E aí, quando eles foram avisados para que fossem salvos, tinha 2 posicionamentos que eles deveriam ter para ser salvos. O primeiro posicionamento eu já falei para você: não olhar
Não olhar para trás. Meu irmão, se alguém te chamar, responda olhando para frente. Se tentarem te chamar a atenção do teu passado, chame a atenção sobre o teu futuro. Se o inimigo te lembrar do teu passado, lembra o inimigo do passado dele e do futuro dele. Não tenho dúvida. Depois que passou, não olhe mais, senão você poderá ficar depressivo, angustioso, porque algumas coisas a gente não pode mudar. Algumas pessoas viram sem pele, casca de ferida. Por quê, pastor? Porque ficam presos a palavras, a situações que não podem ser mudadas mais. Jesus, ele falou em Lucas capítulo 9, versículo 62: ninguém que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você conhece a expressão tigre de Bengala? O que significa isso? Alguém que só tem história para contar, mas não faz mais nada. Já foi tigrão, né? Eu lembro um dia, chegaram para o meu pai biológico já é falecido, e ele era muito conhecido na cidade, era empresário, conhecido, um monte de coisa. Chegaram para ele e falaram: pai, o pai comprou um Opala amarelo, daquele SS, Opalão, e gostava de andar com aquele Opala. Um dia chegaram para ele e falaram: pai, você já foi comer esse Opala, por quê? Veloz, potente, desejado, e agora? Agora só bebe. Agora só bebe. Mas, meus irmãos, existem algumas pessoas que evoluíram no reino de Deus, foram batizados do Espírito Santo, ganharam almas para Jesus, até pregam o Evangelho, mas estacionaram. Você conhece alguém que estacionou? Só quero fazer isso. O meu chamado é só esse, o quê? Meu chamado é só isso aqui. Não, o teu chamado é amar. O nosso chamado é amar e fazer o que precisa ser feito. Mas existem algumas pessoas que estacionaram. E esse é um ponto que é um grande alerta. Não parar. Porque se você parar, você vai olhar para trás. Você conhece alguém que parou? Estava com a vida lá toda carnicenta. Qualquer um que mexia saía com a mão fedida. Por quê? Porque transbordava problema para todo mundo. Era tudo feridento, a vida toda embolada, não ia. Veio para Cristo, Deus usou pessoas, Deus levantou, Deus sarou. E o que aconteceu depois de um tempo? Não presta, não preciso, não quero, fulano. Vamos, Kiko, não se junte com essa gentalha. Sabe por quê? Porque quando veio para Jesus, eu quero conhecer, eu quero me envolver, eu quero fazer, eu quero ir lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero Jesus. Aí daqui a pouco, não gostei do que falou, não gostei do que fez, não gostou do não sei o quê, e isso parou. Quando para, a ótica muda. Quando para, a ótica muda. Pode ter certeza. Eu aprendi que andar com Deus é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Nós precisamos ter novos níveis de louvor, de busca a Deus. Uma pessoa que não para com Jesus vai chegar na igreja e vai falar: que painel bonito, olha o diaconato, que recepção maravilhosa, olha o louvor, esse louvor mesmo que eu queria cantar, que palavra, essa palavra é para mim mesmo, Jesus, o Senhor é Deus. Agora uma pessoa que não está em dia com Jesus já chega assim: para que aquela luz verde? Olha assim, o telão está torto. Pastor, se eu não tivesse falado, não tinha nem reparado. Olha assim, meu Deus do céu, que horas vai terminar essa mensagem? Meu Deus do céu, esse povo não para, estão tudo inquieto. Meu Deus, e fica olhando dessa forma, desse jeito. Por quê? Falta conexão com Jesus. Por quê? Porque parou e desenvolveu um senso crítico inútil, que não muda nada, não melhora a vida de ninguém em nada. E escute o que eu vou falar para você. Já repeti isso todos os dias. Cristo não morreu por você, Cristo não morreu por mim, Cristo morreu por sua igreja. É o que está escrito. Esses louvores que ficam cantando: morreu por mim, Cristo morreu por nós, Ele morreu por sua igreja. O corpo de Cristo é salvo. Ontem, eu brincando com a família, eu falei: não acredito que vocês não vão vir na Santa Ceia. Mas é que eu vou viajar. Pastor, eu vou ceiar com a minha família.
Olha, quando não tem condição, é uma coisa, mas Cristo está falando sobre comunhão, sobre igreja, sobre caminhar junto. Caminhar junto. Quando você, o teu filho, o teu marido, o teu esposo, o teu pai, sei lá, enrosca alguma coisa, daqui a pouco vocês não se acertam. Por quê? Porque o amor fala mais alto. Agora, existem algumas pessoas que abandonam e culpam outras pessoas, porque olham de um ângulo que lhes endurece o coração. Olham a vida de algo que reproduz um abandono lá atrás, e que demonstra que não perdoou seu pai, que não perdoou a sua mãe, que não perdoou aquela situação, seja qual for. Cristo hoje está chamando você para olhar para frente. Se você estiver cansado, meu irmão, não pare. Se estiver desanimado, não pare. Se estiver triste, não pare. Chorando, não pare. Perseguido, não pare. A mulher que parou, olhou para trás, e o coração dela endureceu de tal maneira que ela perdeu o direito à felicidade futura. Ela perdeu o direito de casar, de desfrutar do seu casamento, aliás. Ela perdeu o direito de ser mãe novamente. Ela perdeu o direito de conhecer novas amizades. Ela perdeu o direito de estar bem financeiramente, porque aquilo era só uma fase. Perdi tudo. Se você quiser participar do reino de Deus, não pare. Se você quiser ter vitória na tua vida, não fique olhando para trás. Uma vez, os discípulos estavam em um barco, porque às vezes Deus separa pessoas para uma fase especial da vida. E às vezes, meu irmão, onde tem gente, vai ter fofoca. Onde tem gente, vai ter decepção. Onde tem gente, tem cura também. Onde tem gente, tem a melhora também. Onde tem gente ajudando também. Onde tem gente dando trabalho, mas tem gente ajudando também. É assim que funciona. E uma vez, estavam os discípulos lá no barco, de repente, Jesus vai vindo, tem uma tempestade acontecendo, até um confuso lá diz assim, é um fantasma, e Jesus diz, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. O que Jesus disse? Come here, venha até mim, venha. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar, mas a Bíblia diz que Pedro também parou, e ele começou a observar o quê? As ondas. Ele começou a observar a tempestade, porque ele parou. E a Bíblia diz que aconteceu com ele? Ele afundou. Quando ele afundou, meu irmão, olha, a humildade é restaurada, porque ele olha para Jesus mais uma vez, e ele fala, Jesus, me salva, porque eu estou morrendo. A Bíblia diz que Jesus pega na mão dele e o puxa, e o chamam do quê? Bully, né? Piada antiga essa aí, homem de pouca fé. E ainda tem gente que dá risada até hoje ainda, isso aí, irmão, ânimo. Homem de pouca fé. Mas Jesus abraçou ele, e Jesus disse para ele, faltou fé. A fé não faz você olhar para trás, a fé faz você olhar além da tempestade. A fé faz você olhar para Jesus numa profundidade cirúrgica, que sara aquele medo teu lá atrás, que você não pode mudar. A fé, ela precisa ser alimentada como um músculo. A fé, ela precisa ser exercitada. A fé faz você olhar além da pedra do sepulcro, faz você olhar além da morte. A fé faz algo incrível cada vez que você coloca ela em ação. Aliás, tem uma música do Sérgio Lopes que eu nunca me esqueço, né? A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar, até o momento da fé chegar. A fé te leva até o mar vermelho e te faz estender o cajado e tocar na água, mas quem abre o mar é Deus. E se Ele não abrir o mar, como diz a música da Cassiane, Ele pode fazer você andar sobre o mar e chegar do outro lado com os pés enxutos ainda. Ah, meus irmãos, Deus está chamando você e eu para não parar.
Você estacionou, só vou fazer isso aqui no Ministério de Louvor. Você estacionou, só vou pregar. Você estacionou, não quero me envolver em nada, só quero assistir o culto de vez em quando. Esse negócio me deixa meio preso, sabe? Você estacionou, eu não quero mais estudar a Bíblia em comunhão. Você estacionou, só faz aquela oração de amarrar sapato, não intercede por ninguém, só ora por você e talvez por um familiar. Parece é só que alguns vão lembrar que eu vou falar aqui, no final do programa da Xuxa, quer mandar um beijo para alguém, para o meu pai, para a mãe e para você. Senhor abençoe eu, meu pai e minha mãe. Senhor abençoe minha esposa, meu cachorro e eu. Só isso. Isso não é intercessão, meu irmão, válida como Abraão. Não é intercessão. Isso é algo preguiçoso. E a tua fé está mirrando. Sabe o que acontece? O mundo não é mudado por pessoas que têm dinheiro. O mundo não é mudado por pessoas jovens ou velhas. O mundo é mudado por quem tem coragem, com quem fica inconformado com alguma situação. Muda a realidade e exige um preço chamado fé, que faz muitas vezes você abandonar descanso, o fruto do próprio trabalho às vezes, posturas. Você tem que superar críticas, porque essa fé, ela faz você olhar para frente. E Deus está chamando você hoje, que talvez sondou o próprio coração e percebeu que tem algo endurecido ali, algo que não permitiu você desfrutar do dia de hoje como você gostaria, algo que estava doendo, algo que não tem como você mudar mais, mas que você está fazendo outras pessoas sofrerem. Eu já vi cenas de filhos que vão visitar a mãe ou o pai, e o pai e a mãe se fecham no quarto e ficam lá emburrados, porque não gostou de uma coisa ou outra, simples assim. Coisas desse tipo, de filhos que não respondem à mãe quando mandam mensagem, de cônjuges que não respondem o outro, coisas desse tipo, só dão valor quando perdem. Por quê? Porque está com o coração endurecido em algum ponto. Deus está chamando você para fazer valer a pena a vida que Ele te deu, para confiar na cruz do Calvário, o sofrimento que você passou e não pode mudar, mas o véu foi rasgado, nós temos uma liberdade de transformar isso pela fé. Isso é, eu não sei o que me espera amanhã, eu sei que Cristo está comigo de alguma forma, meu irmão. O que Ele permitir é um desafio para eu superar junto com Ele. Seja o que for, meu irmão, é com Ele. Seja o que for com Ele, é garantia de que eu vou chegar na outra margem salvo. Você, meu irmão, eu não sei qual fase está passando, mas você vai conhecer sentimentos bons, você vai ter consolos bons, você vai ter novas alegrias, você vai ter descobertas incríveis. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Mas isso não significa que não tenhamos risco, que não temos que arriscar pela fé. Isso não significa que não teremos decepções. Isso não significa que não teremos situações que nos abalam. Significa que aquele que constrói as suas expectativas sobre a rocha que é Jesus, meu irmão, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir as ondas, você vai permanecer nele. Amém? Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus, porque eu vou orar junto com você, e você vai colocar essa área da tua vida que está empedrada. Você hoje vai ter uma atitude. Olha para cá, você vai mandar mensagem para alguém hoje. Se você tem um coração segundo de Deus, você não construiu uma fortaleza ali para o erro também. Ah, pastor, sabe o que é? Eu vou tomar Santa Ceia, mas eu não falo com fulana. Meu irmão, nem a tua oferta é aceita. Isso é bíblico. A Bíblia fala, deixa a tua oferta, se reconcilie e depois oferta. É o que a Bíblia fala. Não é verdade? Tem alguma área da tua vida que está endurecida? Tem alguma área da tua vida que está rígido demais e não te permite viver, desfrutar, descansar, sorrir de novo? Você tem medo de pessoas? Onde tem pessoa, meu irmão, vai ter decepção, mas também tem cura. Vai ter gente grata, mas também tem gente grata. Em qualquer fase da tua vida, Deus colocou uma pessoa para te ajudar. Pelo menos uma pessoa. Tem aqueles que caminham por um longo tempo da nossa vida, nos auxiliando em tudo. Ame essas pessoas, sejam gratas. Existem pessoas que
só aparecem em um momento e já se vão. Existem pessoas que vão e voltam, mas Cristo nunca nos abandona. Quero que você coloque uma mão no teu peito, outra mão você levante assim. E eu quero que você olhe para alguma área da tua vida que quando você lembra te dá dor, quando você lembra te dá um nome que você escuta que te dá repulsa, alguma situação que você talvez escute, passe, seja o que for, esteja complicado. Eu vou orar e você vai pedir para Deus para que o teu coração não vire uma pedra, para que você não vire uma estátua de sal. Eu vou orar por você e você vai falar com Deus. Você que está na tua casa, também que está me assistindo, talvez alguma coisa deprimiu você, alguma coisa abateu a ponto de você estar doente, mas eu vou orar junto com você e você não terá falsos refúgios na sua vida, mas você pode falar com Jesus abertamente. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos agora intercedendo por uma causa especial. As dores que ainda estão inflamadas, as feridas que ainda estão abertas, as feridas que parecem que estão tapadas, mas basta um movimento e elas se abrem e sangram terrivelmente. Espírito Santo, se há pessoas que estão me ouvindo agora, ouvindo essa mensagem, independente da data, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que endireite a vista deste homem, dessa mulher, que parou por alguma decepção na vida, por algum trauma, que parou, Pai, e que talvez está escravizado pelo conforto, ou escravizado por uma dor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, venha ministrar a partir deste momento uma nova vida, uma vida de desfrute, uma vida longânima de sabedoria, uma vida de confissões de fé, uma vida que conhece ao Senhor poderosamente. Ministra, Espírito Santo, aqui, Pai, o gosto do vinho novo. Ministra hoje aqui, Santo Deus, os olhos ungidos da fé, um coração, meu Pai, que queima por almas, que queima por interceder, que queima por servir, um coração, Pai, que queima em servir o Teu reino, uma vida, Pai, apaixonada pelo Teu nome, Jesus, que seja renovado o eco da salvação sobre este homem, sobre esta mulher, que o efeito da cruz, o sacrifício de amor, alcance os sentimentos, mova o emocional dessa pessoa e faça emergir aquilo que é bom, reverberando, Pai, os efeitos da Tua intercessão, Jesus. Se há algum Pai, alguma